Meus irmãos, eu queria continuar a palavra, dar continuidade da palavra sobre a palavra de quarta-feira, mas trazendo outro texto. Um texto que fala muito também sobre discernimento. E antes de ler esse texto, antes de entregar aqui para vocês o tesouro que está escondido, eu queria fazer um exercício com vocês. E eu não sei se eu faço com todos vocês ou chamo só 2. Mas eu acho que eu vou aproveitar um pessoal que está chegando agora e nem sabe o que está acontecendo e vou chamar. Soraya, por favor, vem aqui. E Anderson, aguarda aí que tu vai já ser chamado. Gente, a Soraya, muito prazer, boa noite, Soraya. Tá melhor? Gente, a Soraya representa todos nós, tá? E o que ela estiver vivendo e passando, você também se coloque no lugar dela, certo? Soraya, eu queria que você nos ajudasse aqui nesse exercício aqui. Imagine que você passou a noite adorando o Senhor, buscando o Senhor. Na verdade, o dia inteiro adorando o Senhor, buscando ao Senhor. E você queria falar com o Senhor e veio adorar o Senhor e tem tido uma vida de adoração, mas nesse dia você veio adorar intensamente ao Senhor. E você se imagine você nessa situação aqui, que a Soraya está vivendo agora. Então ela está adorando e passou a noite adorando e adorando. Qual seria o cântico? Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, e eu ter morrido em teu lugar. Te agradeço. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Então ela louva e você louva e adora ao Senhor, e o sono vem. E você dorme. E a Soraya vai fechar os olhos. E a igreja vai fechar os olhos e vai dormir depois de uma noite de adoração. Menos o Anderson. E você está dormindo depois de ter adorado o Senhor. E você começa a sonhar. E no seu sonho, o Senhor aparece para você. E você abre os seus olhos no seu sonho, e você vê o Senhor, e faz de conta que o Anderson é o Senhor, Soraya, e você abre os seus olhos. E o Senhor aparece para você depois de você ter adorado a Ele intensamente. E Ele diz somente uma coisa. Peça-me o que quiser, e eu te darei. O que você diria ao Senhor? Nessa hora ela queria sabedoria de Salomão. Muito obrigado, Soraya e Anderson. Palmas para os nossos atores, artistas. Vão ganhar o chocolate do Davi. Eu já combinei com o Davi. Foi, Davi? Meu irmão, eu trouxe essa palavra dando continuidade à palavra de discernimento.
Isso aconteceu com Salomão. O que nós vivenciamos aqui agora aconteceu com Salomão. E eu gostaria que você abrisse em 1 Reis 3, capítulo 3, de 3 a 15, nós vamos ler. Mas enquanto isso, eu gostaria que você fosse pensando o que você responderia para Deus se Ele te perguntasse: peça-me o que quiser que eu te darei. Peça-me o que quiser que eu te darei. A palavra do Senhor diz assim, Salomão, versículo 3, tá? 1 Reis 3, versículo 3. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos, Salomão naquele altar. 1000 holocaustos. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no teu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em um lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança. Não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste essa coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá. Também, até o que não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor. Ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu o banquete a todos os seus oficiais. Amém? Você viu que Salomão passou por isso, que nós acabamos de exercitar agora? Você percebeu que essa noite de adoração, esse dia de adoração, que nós representamos agora há pouco, ele nada mais é do que algo que tentam se comparar um pouco, só um pouco, com o que está registrado no versículo 4. Quando Salomão foi sacrificar ao Senhor, no alto maior, 1000 holocaustos. 1000 holocaustos. Nesse dia, Salomão procurou o maior alto e foi sacrificar não um, não dois, não três, não são 10, nem são 100.
São 1000 holocaustos. Imagine o processo, o mesmo processo 1000 vezes. Poderia ser 10, poderia ser 20, poderia ser 100. Mas ele ofereceu 1000. Eu não sei quanto nós temos oferecido a Deus, de nós mesmos. Quanto de adoração nós temos oferecido ao Senhor. Quanto de gratidão nós temos oferecido ao Senhor. Quantos simples obrigado, Senhor. Ou então, Senhor, Tu és bom. Quantos? Pessoas poderiam chegar, entregar um sacrifício, um boi, ou então até uma pombinha pequenininha. Salomão entregou 1000 holocaustos. Naquele dia, ele chamou a atenção do Senhor. Inicialmente, foi quando o Senhor chegou para ele em sonho e falou a frase que o Anderson falou agora: peça-me o que quiser que eu te darei. E eu faço novamente a pergunta a você: se o Senhor chegasse para você e te desse essa oportunidade, chegasse para você e dissesse: peça-me o que quiser que eu te darei, o que você faria? Nós estamos vivendo uma geração que as pessoas pensam, são materialistas, vão para a igreja para pedir carros, para pedir casas, para pedir empregos, pedir promoções. Pessoas que vão para a igreja para pedir marido, pedir esposa. Sabe, o Senhor não tem problema nenhum com isso. Exatamente com dinheiro, nem com nada disso. Mas o que acontece é que nós temos problema com isso. Quando nós adoramos mais a isso do que a Ele. Salomão poderia ter pedido muitas coisas. Salomão estava lá na condição de rei. Já tinha muitas coisas. Mas ele poderia ter pedido mais. E o Senhor elencou o que ele poderia ter pedido. E para o Senhor, o pedido dele chamou a atenção. Se você vê na palavra, o pedido de Salomão agradou ao Senhor. Você já pensou nisso? Pedidos que agradam a Deus. Será que os nossos pedidos têm agradado ao Senhor? Será que nós temos orado? Nós passamos um tempo em oração. Toda quarta-feira a gente reserva um tempo para orar. Esse é o culto de ensino e oração. Então nós oramos, depois vamos para a palavra, depois oramos de novo. Mas nada vai para frente, nada faz sentido quando você pede algo que não está em conformidade com a palavra. Nada faz sentido quando você pede algo que não está alinhado com a palavra. E tem um pregador africano, que ele é um homem de oração, e ele diz para a sua igreja, então uma palavra dele, que é: enriqueça a sua oração com a palavra. Enriqueça a sua oração com a palavra. Saber pedir. Pedir alinhado ao Senhor. Pedidos que agradam a Deus. Você entende isso? Salomão fez um pedido que agradou o Senhor. E no pedido, o que é que o pedido de Salomão tinha de tão especial? O pedido de Salomão tinha coisas, eu poderia categorizar em duas categorias. O que Salomão não pediu e o que Salomão pediu. Então, o que agradou o Senhor foi o que ele não pediu e o que ele pediu. Você pensa nisso? Você está entendendo isso? O Senhor está falando com você quanto a isso? Será que
Algumas coisas que nós temos pedido têm desagradado ao Senhor? Quando a gente pede algumas coisas a Ele, será que Ele não pensa, o meu filho ainda precisa amadurecer e crescer muito? Ou outras coisas que a gente não pede e, na realidade, consegue pedir algo que agrada o Senhor, o que Ele pensa de nós? Meu filho está chegando no ponto que eu quero. Está andando alinhado à minha palavra, ele está me entendendo. Ele já está começando a entender como funciona o meu reino, quem sou eu, como é o meu caráter, e esse meu caráter já está começando a ser forjado no coração dele. Porque o que ele está pedindo está alinhado com o meu coração, e o meu coração está alinhado ao dele. Amém? Você nem imagina como as suas ações falam muito de você. Salomão, versículo 3 diz assim: Salomão amava ao Senhor. Quem era Salomão? Era o rei, na época, filho do rei Davi. E nesse momento o povo de Israel tinha virado a chave, né, de reinados, né, de Davi para Salomão. Mas antes de Davi veio o rei Saul. E antes do rei Saul, só existiam juízes e profetas. E o povo de Israel era liderado e julgado por juízes e profetas, e guiado por juízes e profetas. Então, estamos no momento onde o rei Salomão fazia as duas coisas. Além de reinar, ele julgava. É como se fosse o nosso poder judiciário e executivo, e, por que não, o terceiro poder, o legislativo, todo junto. Salomão, ele sentiu a pressão. Salomão entendeu o que o Senhor queria e a responsabilidade que ele tinha. Mas o versículo 3, antes disso, ele fala o seguinte: Salomão amava ao Senhor. Salomão amava ao Senhor. E algumas traduções dizem assim, a minha diz assim: Salomão amava ao Senhor andando nos preceitos de Davi. Outras dizem assim: Salomão amava ao Senhor andando nos preceitos de Davi, seu pai. Outras dizem: Salomão amava ao Senhor, pois andava de acordo com os decretos do seu pai Davi. Salomão amava a Deus e demonstrava andando de acordo com os decretos do pai Davi. Então, ponto. Salomão amava a Deus. Vírgula. Ele demonstrava isso como? Obedecendo aos decretos, aos mandamentos, obedecendo aos decretos do Senhor, porque os decretos que ele chama dos preceitos de Davi são os decretos do Senhor. Sabe, dizer que a ama é uma coisa, agora provar que ama é outra coisa totalmente diferente. Amar o Senhor é uma coisa, agora andar no Senhor é outra coisa. Andar na palavra, andar nos preceitos do Senhor. E dentro disso, nós temos, no andar na palavra, andar nos preceitos do Senhor, nós temos pedir alinhado à palavra. Responder ao Senhor alinhado à palavra. E Salomão amava ao Senhor. E como isso prova, o que prova o amor de Salomão? A obediência dele a Deus. O que prova o seu amor a Deus? A sua obediência a Ele. E Jesus fala sobre isso também. Quem ama a Deus obedece a sua palavra. Não é isso? Você, marido, ama a sua esposa? Como você tem demonstrado esse amor? Você, esposa, ama o seu marido? Não basta dizer que ama. Você precisa demonstrar esse amor. Você, filho, ama o seu pai, a sua mãe? Você tem demonstrado isso em obediência? Na forma de obediência? Salomão amava a Deus e andava de acordo
com os decretos do seu pai Davi. E uma tradução diz, e demonstrava esse amor, andando de acordo com os decretos do seu pai Davi. Então, demonstre o seu amor ao Senhor. Não só ame ao Senhor, demonstre o seu amor ao Senhor em ações. Por isso que eu digo, as suas ações falam mais sobre você do que você imagina. A Juliane tem me compartilhado, particularmente lá em casa, sobre ações de graça. O Senhor tem falado ao coração dela sobre isso, ações de graça. E ela deveria um dia vir aqui falar sobre ação de graça. Deveria. Porque, assim, ações refletem os nossos pensamentos, refletem as nossas decisões. Não basta eu ser grato a Deus, eu preciso realizar ações que refletem essa gratidão. Não basta eu amar a Deus, eu preciso realizar ações que refletem esse amor. Amém? Então o Senhor chega para Salomão em sonho e diz, peça-me o que quiser e eu te darei. E o Senhor respondeu, e Salomão respondeu ao Senhor, e aí eu vou mais além, as suas ações não falam mais sobre você do que você mesmo imagina? E eu te digo mais, as suas respostas falam mais sobre você do que você mesmo imagina. Entenda respostas também como as reações. As suas reações falam mais sobre você do que você mesmo imagina. Então, como Salomão respondeu ao Senhor? Como Salomão respondeu a Deus? Ele respondeu a Deus segundo o coração dele, do próprio Salomão. Um coração que amava a Deus, um coração que era alinhado à palavra de Deus, alinhado às coisas de Deus. E quando o Senhor fez a pergunta que todo mundo queria ouvir do Senhor, Salomão ele não pediu vida longa. Quem não queria uma vida longa? Quem não queria? Pessoas hoje, atualmente, procuram a chave da vida eterna aqui na Terra. Produtos que dão uma vida mais longa e pessoas querendo ter a vida eterna. Pessoas buscando vida longa. Vida longa é o que Salomão não pediu, e isso agradou o Senhor. Salomão também não pediu riquezas. Salomão já era bastante rico, mas ele poderia ter pedido mais riquezas. Riquezas de outros reinos, como acontece hoje, e acontecia naquela época, reinos invadindo outros reinos para saquear e obter mais riquezas. Hoje, economicamente, nós temos isso. Países vendendo para outros países, e aí, por que não dizer países explorando outros países? Riquezas. Não era isso que estava no coração de Salomão naquele momento. Também, o que Salomão não pediu, que agradou o Senhor, foi a morte dos inimigos. O Senhor falou para ele, Salomão, você poderia ter te pedido vida longa, ter me pedido riquezas. Você tem inimigos, você poderia ter pedido a morte, aniquilar todos os seus inimigos. Quantos já não pensaram, Senhor Deus, aniquila aquele meu inimigo, Tem gente que parece que refaz aquela oração dos discípulos que disseram para Jesus, Jesus, o Senhor quer que a gente ore para cair fogo nessa cidade? Algumas vezes a gente ora para cair fogo no nosso inimigo, para destruir o nosso inimigo. Mas o evangelho não funciona assim. Cristianismo não é ausência de inimigos, é resistência ao inimigo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Cristianismo não é ausência de problemas, é ânimo e força para superá-los. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe,
Nós temos pregado aqui que Jesus, que o cristianismo não é ausência de ondas, não é ausência de ventos, não é ausência das intempéries da vida. Cristianismo é rocha, onde eu construo a minha casa e fico resistindo a isso. Amém? Cristianismo é Jesus no meu barco, que ele pode mandar parar a tempestade, mas também ele pode mandar eu andar sobre ela. E assim, começar a nos ensinar a resistir ao nosso inimigo, a resistir os nossos problemas. Ele nos dá esse ânimo, ele nos dá essa paz, esse ânimo e essa força que nos traz a paz. Amém? Eu tenho certeza na minha vida que aquele Salmo 90, é o Salmo 90, né? É o 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. 91. Aquilo não é um lugar físico, é um lugar espiritual. É um lugar onde nós conseguimos chegar quando nós entendemos quem é o Senhor. Quando nós entendemos que Ele é a nossa rocha, que Ele é a nossa habitação, que Ele é a nossa torre forte, que Ele é a nossa fortaleza. E ali eles nos dão nesse momento Ele nos dá uma paz que excede todo entendimento. Apesar dos problemas, apesar da tempestade, apesar das ondas, apesar dos problemas. Quem nunca passou por problemas e quem não pede ao Senhor, Senhor Deus, manda fogo e destrói meus inimigos, manda fogo e destrói meus problemas. E o Salomão poderia ter pedido a morte dos inimigos. Quantos de nós não pedimos isso, né? Senhor Deus, tira essa barreira desse lugar. Quando o Senhor quer que você suba naquela barreira e a partir daí alcance um novo nível na sua vida, um nível espiritual, porque a Bíblia fala sobre níveis de glória. Degraus ou degraus? Degraus de glória. Então você vai se encontrando com o Senhor e recebendo do Senhor, e o Senhor vai te colocando em níveis e níveis e níveis mais altos. Porque o cristianismo não é estar parado, não estar estático. O cristianismo é movimento. E nós entendemos isso. E quando você lê Atos, quando você lê a Bíblia, você vê que existe um crescimento, existe algo na sua vida que vai te impulsionando para frente. A palavra de Deus diz, a vereda dos justos é como uma aurora, que vai crescendo, 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 até se tornar dia perfeito. Como aquele sol que vai subindo, não tem muito calor, mas aquele sol vai crescendo, crescendo, até se tornar meio-dia. Amém? Então, foi isso que Salomão não pediu, e isso agradou a Deus. E, como eu falei anteriormente, podemos dividir em duas categorias o que agradou ao Senhor. O que ele não pediu, que foi isso, e o que ele pediu. E a gente poderia, porque ali foi Salomão, mas nesse lugar podia estar você, como estava aqui a Soraya. Na sua vida, o que você tem pedido? E o que o Senhor gostaria que você não pedisse? Às vezes, você profissional pede ao Senhor uma promoção. Ou então, pede ao Senhor um emprego. Ou então, o aluno pede ao Senhor para passar. Mas, em contrapartida, você não estuda. Em contrapartida, o trabalhador não se esforça. Em contrapartida, a gente não busca. Às vezes, a gente quer o salário, mas a gente não quer o trabalho. Salomão, ele não queria o salário sem trabalhar. Ele pediu condições para trabalhar. Qual era o trabalho, qual era a atividade, qual era a responsabilidade de Salomão? Como eu falei, antigamente os profetas e os juízes julgavam, lideravam e guiavam o povo. Depois, o povo de Israel passou por um reinado onde foi Saul, depois Davi e agora Salomão. Salomão, um menino, entendendo
a grande responsabilidade e querendo agradar ao Senhor, ele diz: Senhor Deus, me dá discernimento, me dá sabedoria para julgar com retidão e justiça. Você já orou assim ao Senhor? Senhor, você profissional orou assim: Senhor Deus, me dá discernimento e sabedoria para realizar o melhor trabalho aqui, realizar a melhor performance aqui nessa empresa, porque a tua palavra diz que eu devo obedecer ao meu patrão como eu obedeço ao Senhor. Eu devo ser obediente ao meu patrão como obedeço ao Senhor. E a palavra de Deus diz também aos que são cabeças de empresa, cabeças de negócio. Ele diz que nós devemos tratar com justiça os nossos empregados. E será que os que são patrões hoje têm pedido a Deus sabedoria e discernimento para tratar isso? Você pai, você mãe, tem pedido sabedoria ao Senhor para criar os seus filhos? A gente pede: Senhor Deus, me dá um filho assim, me dá um filho assim, mas o Senhor talvez não prepare e faça algumas qualidades caírem do céu, não. Ele capacita você, para você ser alvo do amor dele aqui na terra. Sabe, é muito fácil a gente pedir as coisas prontas do Senhor. Mas Salomão, ele não fez assim: Senhor, me dê discernimento e sabedoria para julgar com retidão e justiça. Versículo 11. Disse-lhe Deus: já que me pediste esta coisa, o que ele ouviu, né? E não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo. Aí vem a resposta do Senhor: eis que faço segundo as tuas palavras, ou seja, eu faço o que você pediu. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti eu haverá. Aí vem a resposta de Deus. A segunda resposta de Deus: também até o que não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre reis, pois por todos os teus dias. Sabe? A vida com o Senhor é assim, o cristianismo é assim. A palavra de Deus fala sobre isso, sobre as respostas de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios 3:20. Se a gente se alinhar à palavra, se a gente pedir conforme a palavra, nós não só receberemos o que nós pedimos, mas muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. Você entende isso? Vamos aprender a responder ao Senhor de forma que Ele se agrade. Porque as nossas respostas falam muito mais de nós do que nós imaginamos. As nossas ações falam muito mais sobre nós do que nós imaginamos. E a resposta de Salomão falou muito sobre ele. A reação de Salomão sobre aquela responsabilidade, aquilo que Deus deu. Desde o início o Senhor dá ao homem responsabilidades. A Adão e Eva deu o jardim para lavrar, para cuidar. Ao pai e mãe Ele dá família para cuidar. A você Ele dá trabalho. Dá responsabilidades. Ao marido a responsabilidade de ser a cabeça do lar. A esposa, aos filhos, todos nós temos responsabilidades. E quais as nossas reações e as nossas ações diante do Senhor? Porque elas falam muito mais sobre nós do que nós imaginamos. Amém? Para concluir, meus irmãos, farei o que você pediu e o que você não pediu. É assim que o Senhor nos responde. É assim que a bondade dele, como a Lucineide estava orando aqui, falando que o Senhor era bondoso, era maravilhoso. Ele é bondoso e é maravilhoso, sim. Quando você pede algo, Ele te responde e diz: farei o que você pediu e que você não pediu.
E para finalizar, eu gostaria que você abrisse em Lucas 11, que ele fala sobre oração. Aí tem uma aula, um seminário. Nesse capítulo, do versículo 1 ao 13, existem muitos princípios sobre oração, sobre pedidos alinhados ao Senhor, sobre respostas que agradam a Deus, reações que agradam a Deus, ações que agradam a Deus. Lucas 11. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele o ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Nós já falamos sobre a oração do Pai Nosso. Nós já falamos que tem oração e tem ação. E tem desafio. Porque lá pelo meio, você diz: Senhor Deus, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo aquele que me ofendeu. Então existe uma ação da minha parte para que o Senhor faça o que Ele deve fazer. Isso é um desafio para mim e para você. Tem a ver com ação, tem a ver com reação, tem a ver com resposta ao Senhor. E o Senhor continua, versículo 5 diz: Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo chegando de viagem procurou-me, e eu nada tenho a lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Aí Jesus continua: Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Pois a todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho te pedir pão, não lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará um lugar de um peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O Senhor nos dá muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Assim como Ele deu para Salomão, muito mais do que ele pediu ou pensou, o Senhor pode te dar, se você estiver alinhado à palavra dEle. Se você estiver alinhado ao seu caráter, ao seu espírito. E para isso, isso é um exercício. Isso tem a ver com sabedoria, tem a ver com discernimento. Por isso que essa palavra é uma continuação da palavra da quarta passada, que o Timóteo falou sobre discernimento. E eu peço a Manu que já prepare a música. E eu peço à igreja, por gentileza, que fique de pé. E para ficar um pouco mais confortável aqui essa oração, se quiser apagar, deixar só as luzes pares ou as ímpares, fiquem à vontade. Eu queria só concluir, meus irmãos, essa palavra, destacando uma qualidade de Salomão. Antes de obter a sabedoria, antes de obter o discernimento, ele já procedeu com sabedoria. Provérbios diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E se você perguntar como foi Salomão, como foi que tudo começou? Como foi que você conseguiu essa sabedoria? Conseguiu agradar o Senhor dessa forma?
Talvez o Salomão diga, isso está registrado no versículo 7. Então, se você abrir em 1 Reis, versículo 7, você vai ver algumas palavras-chave. A resposta de Salomão começa no 6, dizendo que o Senhor é benevolente, o Senhor é bom, e Ele está ali, naquele lugar, naquela posição, porque o Senhor colocou, não porque Ele merece, mas o Senhor colocou, porque Ele é bom. Você já pensou onde você está agora, da forma que você está agora? É benevolência do Senhor, é bondade do Senhor? Poderíamos estar em outro lugar, ou não estar? O Senhor é bom. Sabe, o trabalho que você tem, a casa que você tem, a vida que você tem. É tempo de agradecer. Salomão agradeceu, louvou ao Senhor no versículo 6. Mas o 7, ele demonstrou um temor ao Senhor, onde é o princípio da sabedoria. Que diz assim, agora pois, ó Senhor, meu Deus. Ele já posicionou aqui quem é o Senhor. Quem é aquele que está falando? Quem é aquele que está com quem ele está falando? Senhor, letra maiúscula. Meu Deus, tu fizeste reinar teu servo, e ele já se coloca como servo, em lugar de Davi, meu pai. E diz, não passo de uma criança. Não sei como conduzir-me. Às vezes é difícil para o homem ser criança. Às vezes é difícil para o homem dizer não sei, porque o mundo que nos exige tanta informação, nos exige tanto conhecimento, tanta autonomia, é difícil e às vezes é até errado para o mundo dizer que você é dependente do Senhor. Mas o que o Senhor espera de mim e de você, como o pastor Walter prega muito bem, não é uma declaração de independência, mas é uma declaração de dependência a Ele. E Salomão declarou isso. E ele disse, meu Senhor, meu Deus, teu servo está aqui. E eu não passo de uma criança. Eu não sei como conduzir. E essa é uma atitude de quem tem temor a Deus e de quem sabe realmente quem é. Porque nós não somos nada diante dEle. E nós precisamos dEle para conduzir a nossa vida, para sermos mais para Ele. Amém?